Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 157º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Samuel, capítulo 25, livro de Salmos, capítulo 96 e o livro de Mateus, capítulo 27, dos versículos 32 a 66. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu amado e minha amada, enquanto você pega o nosso kit de fé, trago uma mensagem importante. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. A Bíblia está cheia de promessa, mas ela será concretizada se você acreditar na Palavra de Deus. Precisamos acreditar na Palavra de Deus? Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, esta aqui que está sendo semeada agora, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia e estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra no dia de hoje. Senhor, me dê a compreensão de sua palavra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Samuel, capítulo 25. A morte de Samuel. Samuel morreu e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Davi e Nabal. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Calebe. Quando Davi no deserto ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: "Vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado: paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo o que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão." Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: "Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm?" Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado.
Então Davi disse aos seus homens que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons, e nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora, pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Abigail apazigua Davi. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: Vão na minha frente que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza de nada adiantou ter protegido tudo o que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue se, até o amanhecer, eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor Deus e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor sejam como Nabal. Este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu senhor. Que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu senhor. Perdoe a transgressão desta sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, seu Deus. Porém, a vida de seus inimigos, este a lançará fora, como se a atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito a meu senhor todo o bem que falou a seu respeito e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito o bem a meu senhor, então lembre-se desta sua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar
com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: volte em paz para a sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. A morte de Nabal. Abigail voltou para junto de Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele bastante embriagado. Por isso ela não lhe contou absolutamente nada até o amanhecer. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu dentro do peito e ele ficou como uma pedra. Passado uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Davi casa com Abigail. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça dele. Então Davi mandou um recado a Abigail, dizendo que desejava tomá-la por mulher. Os servos de Davi foram até Abigail no Carmelo e lhe disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que esta sua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Abigail se dispôs imediatamente e montou o seu jumento. E ela, acompanhada pelas 5 moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Davi também havia tomado por mulher Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, que era de Galim. Amém. Compreendendo o livro 1 de Samuel, capítulo 25, trago o versículo 1. A morte de Samuel, o profeta e juiz de Israel, é mencionada 2 vezes no livro, conforme capítulo 28, versículo 3. As 2 referências afirmam que todo Israel pranteou sua morte e se reuniu para enterrá-lo. É claro que nem todos os israelitas participaram do enterro, mas os líderes das tribos estavam presentes para prestar sua última homenagem a um grande homem. A fé e a coragem de Samuel ajudaram a nação a passar da desunião política para uma monarquia, de certa forma, unida. Samuel não preparou um túmulo elaborado para si mesmo em algum lugar público importante. Em vez disso, pediu para ser enterrado em sua casa em Ramá, provavelmente no jardim ou em um pátio. Em sua arrogância, o rei Saul preparou um monumento público para si mesmo no Carmelo, conforme capítulo 15, versículo 12. Mas Samuel, que de fato merecia o reconhecimento, humildemente pediu para si uma sepultura modesta. Exposição bíblica dos versículos 2 a 13. Na última vez em que Davi estivera no deserto de Maom, conforme capítulo 23, versículos 24 e 25, nas proximidades de Carmelo, seus homens protegeram os pastores e rebanhos de Nabal. Davi, portanto, esperava que Nabal o reconhecesse e a seus homens pelo serviço. Contudo, Nabal era um homem muito rico, mas nada generoso. Compreendendo o versículo 3, o nome Caleb também significa um cachorro. Por isso, talvez o escritor estivesse transmitindo esse significado também. Nabal era como um animal teimoso e feroz, de quem ninguém podia se aproximar com segurança, conforme versículo 17, onde seus servos e até sua esposa
o chamavam de homem mau, insensato, conforme versículos 17 e 25. Compreendendo o versículo 13, a raiva tomou conta de Davi. Sem parar para consultar o Senhor, ele saiu às pressas para satisfazer seu desejo de vingança. Se tivesse tido êxito, Davi teria cometido um pecado terrível e um grande dano ao seu caráter e à sua carreira. Por sua misericórdia, porém, o Senhor o deteve. Compreendendo o versículo 18, Abigail juntou comida suficiente para os homens de Davi, mas não disse nada ao marido. Ela era a dona da casa e podia dispor dos mantimentos da família como achasse certo, a ponto de reparti-los com os outros. Ela não estava roubando o marido, mas quitando uma dívida que ele se recusou a pagar. Exposição bíblica dos versículos 32 a 34. No resto de seu discurso, Abigail se concentrou em Davi e no Senhor, e não na situação criada por Nabal. A ênfase de suas palavras apontava para o futuro de Davi como rei de Israel. Naquele momento, Davi foi se acalmando e começando a perceber que estava na presença de uma mulher extraordinária. Ela mostrou que o Senhor havia impedido Davi de se vingar, e ele admitiu que era verdade. Compreendendo o versículo 33, Davi escreveu em Salmo 141, versículo 5: Firma-me, o justo, com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. O modo como recebemos repreensões e conselhos é um sinal de nosso relacionamento com Deus e de nossa vontade de viver de acordo com a sua palavra. Davi admitiu que estava errado e o Senhor não só o perdoou, como resolveu o problema para ele. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Samuel, capítulo 25, com a exposição bíblica dos versículos 40 a 42. Ao se casar com Abigail, Davi não só conseguiu uma boa esposa, mas também tomou posse de toda a riqueza e propriedade de Nabal, que ficava perto de Hebrom. Mais tarde, Davi estabeleceu ali sua residência real. Conforme 2 de Samuel, capítulo 2, versículos 1 a 4 e capítulo 5, versículo 5. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 96. Louvor à glória e à majestade de Deus. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 96, exposição bíblica dos versículos 1 a 3.
Por 3 vezes nestes versículos, somos ordenados a cantar ao Senhor e isso faz um paralelo com as 3 vezes nos versículos 7 a 8, em que o salmista nos ordena reconhecer ou dar a glória a Deus. Uma nova experiência da bênção do Senhor, uma nova verdade descoberta na palavra, um novo começo após uma crise, uma nova porta aberta para o serviço. Tudo isso pode transformar uma velha canção em nova ou dar-nos um novo cântico vindo do Senhor. Compreendendo o versículo 2, na tradução grega do Antigo Testamento, proclamar é a palavra usada no Novo Testamento para pregar as boas novas, que origina o termo evangelizar em português. A boa notícia da vitória de Jesus Cristo nos fornece o tema de nosso canto, pois Ele é o único Salvador e salvará a todos os que confiam nele. Conforme livro de João, capítulo 14, versículo 6, e também capítulo 4, versículo 22, e Atos 4, versículo 12, e Romanos 10, versículos 1 a 15. Exposição bíblica dos versículos 4 a 6. Os deuses das nações não eram deuses, pois a palavra traduzida por ídolos no versículo 5 significa coisa que não são nada, que são fracas e sem valor. Tanto em seu santuário no céu como em seu santuário na terra, Deus estava entronizado em glória e poder, como devemos louvá-lo. Exposição bíblica dos versículos 7 a 9. Assim como os sacerdotes judeus tinham de usar as vestes exigidas pelo Senhor, conforme Êxodo capítulo 28, o povo de Deus deve adorar com as mãos limpas e o coração puro, conforme Salmos 24, versículo 4, e passar pela purificação do Senhor antes de adorá-lo. Hebreus 10, versículos 9 a 25. A única beleza que Deus aceita é a beleza da santidade, conforme Salmos 29, versículo 2, a justiça de Cristo imputada a nós pela fé, Romanos 4, e a justiça que vivemos enquanto lhe obedecemos no poder do Espírito. Romanos 8, versículos 1 a 4. Nós nos aproximamos de Deus somente por meio da justiça de Cristo, mas agradamos a Deus enquanto somos filhos obedientes. E eu encerro a leitura no livro de Salmos, capítulo 96, com a exposição bíblica dos versículos 10 a 13. O Senhor reina, conforme versículo 10, e também capítulo 93, versículo 1, também pode ser traduzido por o Senhor se tornou rei, conforme Apocalipse 11, versículo 17. Referindo-se ao dia em que Jesus sentará no trono de Davi e governará sobre as nações, conforme Lucas 1, versículos 26 a 33, Apocalipse 19, versículos 11 a 16. Somente então haverá a verdadeira justiça na terra, conforme Isaías 9, versículos 6 a 7, e também capítulo 32, versículos 1 e 16, e complementando capítulo 42, versículos 1 a 4. Hoje, a criação é cativa da corrupção e da futilidade por causa do pecado de Adão. Todavia, quando os filhos de Deus foram totalmente redimidos no retorno de Cristo, a criação também será libertada, conforme Romanos 8, versículos 18 a 23. Não é de admirar que o salmista tenha descrito a alegria do céu e da terra, dos mares e da terra seca, e até das árvores, enquanto eles acolhem seu Criador, e então haverá justiça na terra. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 27, dos versículos 32 a 66. A crucificação de Jesus. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber. Mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus.
e 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o rei edifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: Sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A morte de Jesus. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentadas em frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria. A guarda do túmulo. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: Uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 27, versículos 32 a 66, trago o versículo 32. Embora o registro não o declare de forma tão explícita, é óbvio que Jesus era incapaz de carregar a cruz, e isso estava impedindo o avanço do grupo. Quando lembramos que Cristo passara a noite anterior em claro, sendo açoitado e maltratado pelos soldados, podemos concluir que ele estava exausto. Compreendendo o versículo 34, era costume dar uma bebida narcótica
aos que estavam prestes a ser crucificado, pois isso ajudava a aliviar a dor. Jesus não quis essa bebida, assim fez a vontade de Deus conscientemente, mantendo o domínio total de suas faculdades. Além disso, essa atitude cumpriu o Salmo 69, versículo 21. Compreendendo o versículo 37, ao combinarmos os registros dos evangelhos, chegamos à acusação completa que foi colocada acima da cabeça de Jesus. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Os líderes judeus não aprovaram o que Pilatos escreveu, mas só dessa vez o governador não hesitou, conforme livro de João, capítulo 19, versículos 21 a 22. Em certo sentido, o título afixado sobre a cruz provou ser o primeiro folheto já escrito. Ele anunciou a um dos homens crucificados com Jesus que ele era o Salvador e um rei. Diante disso, aquele criminoso teve a coragem de crer na mensagem e pediu a Jesus para salvá-lo, conforme Lucas 23, versículos 40 a 43. Exposição bíblica dos versículos 39 a 44. Jesus não foi executado em uma prisão reservada, longe do barulho e da agitação da cidade. Ele foi morto em uma via pública, num dia em que, talvez, centenas de pessoas estivessem viajando. O fato de sua acusação ter sido escrita em 3 línguas, grego, hebraico e latim, indica que uma multidão cosmopolita passava pelo Gólgota, o lugar da caveira, versículo 33. Isso em si era humilhante, pois os transeuntes podiam olhar e gritar ofensas cruéis para as vítimas. Mais uma vez, esse escárnio da multidão foi prenunciado em Salmos 22, versículos 6 a 8. Exposição bíblica dos versículos 45 a 56. Jesus foi crucificado às 9 horas e, das 9 horas ao meio-dia, ele ficou pendurado à luz. Mas ao meio-dia, uma escuridão sobrenatural cobriu a terra. Não era uma tempestade de areia ou um eclipse, como alguns escritores liberais sugerem. Era uma escuridão enviada pelo céu e durou 3 horas. Como se toda a criação estivesse solidária com o Criador. 3 dias de escuridão ocorreram no Egito antes da Páscoa, conforme Êxodo 10, versículos 21 a 23. E 3 horas de escuridão cobriram a terra antes de o Cordeiro de Deus morrer pelos pecados do mundo. Exposição bíblica dos versículos 51 a 54. Mesmo tendo sido crucificado em fraqueza, conforme 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4, Cristo exerceu um poder maravilhoso quando morreu. 3 milagres aconteceram simultaneamente. A cortina no santuário do templo se rasgou ao meio, de cima a baixo. Um terremoto abriu muitos túmulos e alguns santos ressuscitaram dentre os mortos. A cortina rasgada simbolizava a maravilhosa verdade de que o caminho estava aberto para Deus. Aleluia! Hebreus 10, versículos 14 a 26. Não eram mais necessários templos, sacerdotes, altares ou sacrifícios. Jesus havia consumado a obra de salvação na cruz. Exposição bíblica dos versículos 55 a 56. O único discípulo que estava junto à cruz quando Jesus morreu foi João, conforme livro do apóstolo João, capítulo 19, versículos 34 a 35. Mas muitas mulheres observaram à distância, sem dúvida, aquelas que o ajudaram no ministério, conforme Lucas 8, versículos 1 a 3. 3 delas foram mencionadas: Maria Madalena, que havia sido libertada de 7 demônios, Lucas 8, versículo 2. Maria, mãe de Tiago e de José, que também estava junto ao túmulo na manhã da ressurreição, conforme Mateus 28, versículo 1 e Marcos 16, versículo 1. E a mãe de Tiago e João, a mulher que pediu a Jesus tronos especiais para seus filhos, conforme Mateus 20, versículos 20 a 21.
Exposição bíblica dos versículos 57 a 61. José não havia preparado aquele túmulo para si mesmo. Ele era um homem rico e certamente não teria intenção de ser sepultado tão perto de um local de execução. Ele preparou aquele túmulo para Jesus e escolheu um lugar perto do Gólgota para que ele, Nicodemos, conforme João 19, versículo 39, pudesse sepultar rapidamente o corpo de Cristo. José e Nicodemos poderiam muito bem ter estado no jardim esperando a morte do Mestre. Quando tiraram Jesus da cruz, eles se contaminaram e não puderam participar da Páscoa. Mas que diferença faz isso? Eles haviam encontrado o Cordeiro de Deus. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus, capítulo 27, versículos 32 a 66, com a exposição bíblica dos versículos 62 a 66. Em contraste com o cuidado carinhoso que os amigos de Jesus trataram de seu corpo, observe a conspiração e as manobras dos líderes judeus. Os próprios discípulos esqueceram que Jesus havia prometido ressuscitar dos mortos no terceiro dia, mas seus inimigos se lembraram disso. Pilatos então permitiu que os líderes colocassem um guarda no túmulo. Esse guarda colocou um selo romano oficial na pedra. Tudo isso era plano de Deus, pois agora era impossível que alguém, amigo ou inimigo, roubasse o corpo. Sem perceber, os líderes judeus e o governo romano juntaram forças para ajudar a provar a ressurreição de Jesus Cristo. As palavras de hoje foram semeadas para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.